Tem dois convites aí, né? O do nosso Café Colonial, né? E de um evento que vai ter no Poço Claro, no nosso Centro Espírita do Poço Claro, né? Que é o Sexto Ser Feliz com Arte. A Cris passou por mim. Você quer falar alguma coisa para eles? Quer deixar para falar na hora da palestra? Uhum. É dia 27 de agosto, então dá para encher a barriga no sábado, né? E daí e soltar a voz no domingo lá. E é domingo. Vem fazer a peça? Então, E pode fazer o prefácio do Evangelho? Pode, faça o que você achar melhor. Né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com a imensa exército que se movimenta a receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a seus cadentes, iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E eu vou dizer de verdade que são chegados os tempos se discernem no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu que são como som de trombeta, que o cancho dos anjos se lhes associa. Nós, as homens, para vir no conceito da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. Me dizei no fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. E nós de Deus, de Jesus, está aberto estudo de hoje. Aberto estudo. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom, gente, então vamos recomeçar o nosso trabalho, né? Ainda estamos trabalhando da criação. Esse momento aí é um momento que nós não vamos andar muito para frente nas perguntas e respostas dos espíritos, né? Porque a gente precisa dar, né, contribuição de outros livros para poder explicar todo aquele evento que estava acontecendo aí. Então a gente vai demorar um pouquinho, né, para acelerar, mas a hora que a gente acelerar, daí para frente ele anda mais rápido, as perguntas e respostas. Então nós estamos trabalhando a criação, o povoamento da terra e estamos falando sobre a questão de Adão, né? Notícia fresquinha essa aí, se alguém viu hoje, né? Saiu aí nos jornais, principais jornais, eu tirei do G1 essa aqui, a notícia de hoje. Essa foi uma descoberta de 2018, mas eles estavam analisando as ossadas e tal para ver e eles chegaram a uma conclusão que impressionou bastante a comunidade científica internacional, né? Cientistas da Academia Chinesa de Ciências, juntamente com as pesquisadoras de outras instituições acadêmicas, fizeram uma descoberta inédita que, se confirmada, pode reformular toda a nossa compreensão da ancestralidade humana. Quer dizer, muda todo o conceito do que a gente entende sobre evolução, sobre aquela evolução desde o lado Australopithecus, passando pelo Habilis, depois por Erectus, Bio Sapiens e assim por diante. Eles encontraram, foi uma descoberta que gira em torno de um conjunto de ossos, um crânio, né, e uma mandíbula, datada de 300 mil anos atrás. Tudo bem, já acharam ossadas dessa época, até mais, né? Mas diferente de qualquer fóssil humano pré-moderno previamente conhecido. Nenhum dos fósseis encontrados até hoje são iguais a esse. Quer dizer, cria-se uma nova corrente de evolução. E veja a capacidade que eles têm hoje, né? Pela ossada, pela mandíbula e pelo crânio, eles já sabem que é uma criança, de 10 a 12 anos, talvez pela parte de dentação. Mas é um crânio grande, de quase um adulto. Quer dizer, era um rapaz de 12 anos, mas que já tinha um tamanho bem diferente, né? O que dá para a gente ter mais ou menos uma ideia de que talvez seja um crânio de talvez um Atlante, quem sabe, ou de uma rede onde os Atlantes já estavam inseridos a sua genética, né? Os pesquisadores conseguiram constatar uma anatomia inesperada do conjunto que não se encaixa em nenhum grupo taxonômico atual. Deus... Opa, não, isso aqui é outra coisa, tá? Aqui, mas não tem. Então essa é a notícia de hoje, fresquinha, saiu hoje nos jornais aí, tá? Então nós estamos falando do povoamento da terra e Adão. Ali na pergunta que o Kardec faz 51, ele diz, né? Podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta dos espíritos, a gente já comentou semana passada,
é mais ou menos naquela época, né? Que lhe assinalais ali, que os hebreus assinalam, né? Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E veja que a resposta dos Espíritos, ela tem que ser essa, porque esse homem realmente ele viveu nessa época, né? E o Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta dos Espíritos. Ele diz assim: o homem cuja tradição se conservou como o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas superfícies do globo. Então ele já está dizendo, isso acontecia diversas vezes, né, em alguns lugares do globo. Esse constitui então um tronco de uma das raças que atualmente ali povoa. As leis da natureza, diz Kardec, se opõem ao que o progresso da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenha realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se um homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito, ou uma alegoria, que se personifica às primeiras idades do mundo. E dentro da Bíblia, e aí é uma coisa interessante, né? Eles datam, por isso que eles chegam à idade do Adão, sendo de 3.700 e algumas coisas antes de Cristo. Porque eles somam, aqui estão os patriarcas hebreus, até Isaac. Isaac, que é o filho de Abraão, que daí vai gerar José, e eles vão para o Egito. Daqui, olha que impressionante o tempo que eles viviam, esses patriarcas, né? Olha a idade de Adão, viveu 930 anos. O que mais viveu foi Matusalém, né? 969 anos. Mas isso biologicamente é possível? Na nossa Constituição é impossível. Mas na época deles era? Olha, o que acontece é o seguinte, como isso aqui com certeza existe mais no meio. Eu acredito que esse ramo aí vai ter mais. Mas como isso aqui foi passado de povo para povo, e geralmente naquele tempo na base eles só conhecem esses patriarcas. Veja que não aparece Enoque aqui, não aparece ninguém. Não, mas eu digo, na contagem de anos se biologicamente pode-se viver 930 anos? A gente acha que não, né? Mas eles têm uma contagem diferente? Não. Porque o calendário foi... Não, mas a contagem de anos, essas coisas, foi inventada bem depois, né, disso. Sim, mas veja bem, isso aqui pouco importa, ó, porque a gente não pode dizer que o Noé viveu, quanto que viveu Noé? 950 anos. Porque a idade dele não tem como eu dizer, porque ele viveu uma época e foi. Mas o que eles se baseiam é nessa idade de quando ele foi pai primeiro, essa que é interessante, tá? Porque aqui, ó, Adão foi pai aos 130 anos. Porra, o cara era bom, né? Cara, era bom. Não tinha nem Viagra naquele tempo, né? Ele foi pai... Pois é, mas aí essa é a questão. Daqui você chega dos 3.700 anos. Assim, eu vou dar um exemplo aqui, quer ver? Para você entender. Porque essa idade deles pouco importa. Se o cara morreu aos... Se ele foi pai, por exemplo, 7, viveu 912 anos. Mas se ele foi pai aos 105 e morreu aos 120, ninguém sabe quanto que ele viveu. Mas sabem quando ele gerou 7. Está entendendo? Essa é uma contagem interessante. Vou ver se tem caneta aqui. Essa verde do Palmeiras não dá para usar. Quer ver, por exemplo, assim... O meu pai nasceu em 1945. O Theo, que é o neto dele, nasceu em 2015. Quantos anos tinha meu pai quando o Theo nasceu? Matematicamente, 75 anos, ok? É fácil de fazer essa conta. Mas se nós não tivéssemos a data do que o Theo nasceu, como que a gente ia saber que o pai foi bisavô aos 75 anos? Meu pai foi pai aos 22 anos, ok? Eu nasci quando ele tinha 22 anos. Eu fui pai do Mateus aos 23 anos. Estão entendendo lá? É o primeiro filho.
O Mateus foi pai do Theo aos 25. Quanto dá isso? Ok? Deu para entender? Então, a contagem do tempo, a partir do momento em que ele tem o primeiro filho, é fácil de fazer. Entenderam? Então, o que eles consideram isso? Jovem, né? Demais, né? Essa galera aí, né? Para ser pai. O que eles entendem? Isso aqui, ó, somando, dá 2.106 anos. Então, de Adão até Isaac, passou-se 2.000 e, por volta disso, né, 106 anos. Tá? Isaac, e isso daí, a partir dali está na Bíblia, tá? Tá na Bíblia. Isaac vai levar o povo hebreu para o Egito durante uma época de peste e fome. Isso acontece na história num período curto, entre 1800 e 1600 a.C. Então, significa que daqui até Jesus são 1.700 anos. 1.700 mais 2.100, 160, 3.806. Isso é uma média. Eles acham que Adão viveu em 3.750 a.C. Estão entendendo como é que eles chegam nesse aqui? Isso é uma média. Está na Bíblia isso. O que eles viveram ali, pouco importa. Porque o cara teve o primeiro filho, por exemplo, e saiu para o mundo. Ninguém mais soube dele. Daqui a pouco ele volta. Eles não tinham contágio do tempo. Os caras não sabem. Pode ser que ele foi, né? Viveu quanto tempo. Mas perceba que aqui já tem os mais novos. Ó. Porque aqui já começa a ter mais... Entenderam? Entenderam? Essa é a contagem bíblica. Por isso que o ano judaico é 3.750, eles contam a partir de Adão. Então, 3.750 mais 2023. Esse é o ano judaico que eles estão hoje. 783, né? Tá? Mas é interessante essa longevidade aí desse pessoal, né? Claro, o que eu quero dizer, eu acho que deve ter havido outros no meio desses patriarcas, eles não são uma sequência, deve ter havido outros para poder dar esse tempo todo, né? Mas o que isso importa para nós? Importa que na pergunta que o Kardec faz, em que ele viveu mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, está correta, se formos olhar as datas do nascimento, seguindo tudo isso, o que está na Bíblia. Os espíritos não tiram essa data de Adão. Então, esse ser que é Adão, ele viveu nessa época, né? E, de fato, diz a narrativa contida no capítulo 4 de Gênesis, lá no livro de Gênesis, né, escrito por Moisés, nos leva ao mesmo entendimento, porque somente no período neolítico, eu já vou explicar o que é o neolítico, dos anos 5.000 até 2.500 a.C., é que surgiu na terra o pastoreio, seguido do cultivo da terra, e o homem passou de ser de caçador a pastor. Caim era Caim era agricultor, Abel era pastor. Tanto é que porque o Caim matou Abel porque Deus não gostava dos sacrifícios, né, que ele fazia. Ele ia lá e queimava um pouco de trigo, um pouquinho de cevada, e Deus não gostava. Daí o Abel ia lá, queimava um bode, putz, Deus achava show. Ou seja, Deus era carnívoro, né? Deus era bem carnívoro, gostava do cheiro de carne. E Deus ficava agraciado pelo sacrifício que fazia o Abel, e o Caim ficou enciumado e matou Abel, né? Então eles eram já agricultores, e a agricultura surgiu nessa época, a partir pelo menos do ano 5.000, 6.000 a.C. Então esse homem não poderia ter vivido antes disso, teria que ter sido nessa época aí. Ora, Caim cultivava o solo, né? E seu irmão Abel era pastor, o que prova que a data indicada pelos espíritos a respeito da época em que viveu esse Adão é perfeitamente compatível com os registros históricos. Como o povoamento da terra se iniciou em épocas bem mais recuadas, é evidente que não descendemos dos pais de Abel e de Caim. É evidente que nós não viemos desse Adão, né? Porque, como aí, 300.000 anos
Eles acharam ossada, né, de um Homo sapiens, mas de outros ancestrais que teriam vivido muito antes de nós. Para nós se situar um pouquinho, como eu escrevo muito mal e o quadro aqui está complicado, é pequenininho, montei um quadrozinho de tempo. Um tempo histórico, né? Que começa lá atrás e termina nos tempos de hoje. Então nós temos aqui o tempo de hoje, o tempo zero, que é quando Jesus veio, e aí os AC, dali para cá, período AC, né? O ano 3000, eu vou explicar porque eu pus ali, 5.000, 10.000 a.C., 13.000 a.C., 15.000 a.C. e 25.000 a.C. Esse é o período paleolítico, que vai até mais ou menos 10.000 a.C. Esse Adão viveu num outro período, o período neolítico. Pedra velha, pedra nova. O paleolítico, que é tudo a idade da pedra. Nem a história não existia ainda. A história começa aqui, ó, com o surgimento da escrita, por volta de uns 4.000 anos antes de Cristo. Quando eles começam a relatar, então, fatos históricos, fatos mesmos. Eles escrevem, aí tem relatos. Antes disso, não se tem conhecimento do que acontecia, só na base da boca, né? Que ia passando de geração para geração. Tá? Então, é muito provável que esse Adão viveu nessa época aqui. Porque aqui surge, por volta de 5.000 a.C., surge a agricultura e o pastoreio. Tá? Então, esse Adão viveu nessa época. E aqui, justamente, é onde começa a se formar os grandes povos da antiguidade. Os hebreus, sumérios, acádios, babilônios, egípcios. Então, tudo nessa época. Os egípcios são um pouco mais antigos. Tá? 10.000 a.C., provavelmente, foi quando a Atlântida afundou. Daqui para cá começa um novo projeto Terra. Eles limpam o planeta e começa uma nova civilização a entrar. É um novo projeto. Aqui é onde, pelo menos o pessoal que escreve sobre a Atlântida, diz que inicia o primeiro povoamento atlântico. É mais ou menos como essa data aqui para nós, essa era a data para eles. Daqui eles viveram até aqui. Aqui do ano 15.000 a.C. até o 13.000 é a época de ouro da Atlântida, é o pico deles, é o pico. E aqui para baixo é quando eles começaram a degenerar. Aí houve guerras, houve um monte de coisa, né? Guerra nuclear, e aí foi a limpeza final do planeta aos 10.000 a.C., que daí está em todas as culturas antigas, fala desse grande dilúvio. Mas isso aconteceu mais vezes. É possível que um dilúvio aconteceu aqui também. Mas veja bem, gente. O que era o dilúvio? O que se fala na Bíblia sobre o dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio? Limpeza? Limpeza. Do quê? Ou lavaram a terra, passaram uns detergentes lá. O que o dilúvio limpou na terra? Não, o mal. Era isso. A ideia do dilúvio é essa. É que Deus se apavorou com a maldade que existia e mandou um dilúvio para limpar. E aí Noé pediu para Noé fazer uma arca, salvar todos os animais, ela veio os camarões. Ainda bem que camarão ele conseguiu salvar, né? Eu gosto de camarão pra caramba. E veio, veio. Ainda bem. Pernilongo também, infelizmente, salvou-se, né? É uma porcaria. Isso tudo, cara, tem um significado extraordinário. Extraordinário, tá? Que é a questão dos... Aqui é pré-história. Capelinos. Mas não... Porque nós espíritas, às vezes, ficamos muito focados nessa questão dos capelinos, porque o Emmanuel escreveu sobre isso, né? Temos outros livros aí. Mas não foram só os capelinos que chegaram, foram espíritos degradados de várias outras constelações. Tá? Os capelinos chegaram em dois momentos específicos. No surgimento da Atlântida, quando a Atlântida estava lá no alto, eles chegaram e detonaram a Atlântida.
E chegar em outro momento, que aí é a formação dos povos, que é justamente nessa época do Adão, 4.000 anos. Então esse Adão representa os capelinos, a chegada de um povo que veio de Capela. O Kardec fala na Gênesis, ele diz assim: em certas épocas determinadas pela sabedoria divina, então só Deus sabe quando isso acontece, né? Essas emigrações e imigrações, ou seja, imigrantes, espíritos que vieram de outras galáxias para nós, e daqui que vai para fora. Então não é só vir, vai também. Por isso que o povo Atlante foi tudo embora. Tá? Essas emigrações e imigrações se operam por massas mais ou menos consideráveis. Então quando isso acontece, é bastante gente. Bastante dentro da quantidade de pessoas que tem, né? Vamos lá. Em virtude das grandes revoluções que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidades enormes, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Então eles vão, mas vêm outros que substituem. Sempre, né? Os flagelos destruidores, diz ele, e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Essa é uma informação interessante. No momento em que dá um dilúvio desse, ou afunda uma Atlântida, que dá um tsunami global, esse é o momento em que muitos espíritos desencarnam. E é o momento em que há o degredo. Porque não tem como manter um plano espiritual com tanta gente. Entenderam o que eu falei? Pensem só. Vocês lembram quando assistiram o filme Nosso Lar? E quando passa aquela hora em que eles vão se preparar para receber os espíritos que estão desencarnando na Segunda Guerra Mundial? Há um preparo, assim, uma estratégia e um trabalho de uma dimensão extraordinária para poder receber uma galera que está se desencarnando em massa, que não é muita gente. Não é muita gente. Agora você imagine você receber, por exemplo, 1 bilhão de pessoas desencarnando na época da Atlântica, por exemplo, tudo na mesma hora. Não tem espaço no plano espiritual. Não tem lugar para esse povo todo. Eles têm que preparar um local para esse povo viver. E não é assim que funciona. Esse povo é desacordado, até inclusive na Bíblia fala isso. O Adão, quando chega aqui, chega em sono. Veja que interessante. Quando ele sai do paraíso, a Bíblia diz, quando ele é expulso, quando ele acorda e vê que ele não está no paraíso, ele se assusta. Ou seja, ele chega em sono. Então eles preparam todo um grupo e aí põem em naves grandes, e vão andando embora. E aí outros vão vindo. É um processo extremamente planejado. Não é assim. Não é assim. Perguntas? Qual o nível evolutivo de Atlante? O nosso. O nosso talvez um pouco superior ainda. É mais nível, tem provas e expressões? É isso que eu digo. Não, já não mais. Mundo feliz, mundo celeste. É feliz. Mas guerreando? Depois da guerra. A era de ouro da Atlântica foi depois da guerra. É o que aconteceria com o nosso mundo. Lembra? O Chico falou? Nós não precisaríamos, 50 anos, se nós entrássemos numa guerra nuclear, aconteceria a mesma coisa que aconteceu com a Atlântida. Todo aquele povo do norte viria para o Brasil, para o sul aqui, nós estabeleceríamos colônias, mas a partir daí nós se tornaríamos um só povo e uma só nação. É o que o Chico fala. Então precisaria um grande problema mundial para a gente cair na real e ver que nós somos todos irmãos. Mas ele diz, se isso não acontecesse em 50 anos, nós não precisaríamos passar por essa prova. Está entendendo? Não deve ser bom? Ótimo, isso é ótimo. Não, Isso é ótimo. seria bom também ter acontecido que a gente evolui um pouco mais rápido? Sei lá, evoluir pela dor não é uma coisa muito legal, não. A gente vai ter que passar por um período bastante difícil, né? Sim. E a Atlântida passou por isso. E até o fundamento total da Atlântida, então foi desses 13.000 aos 10.000 anos que eu falo. Você imagina 3.000 anos vivendo num planeta feliz. Olha a maravilha que isso. Isso aí eu parei. Então muitos espíritos, né, a própria Fraternidade Branca diz que asseccionaram, né, eles
evoluíram e foram embora. A grande maioria dos atlantes que viviam naquela época foram embora. E os que foram embora antes, com as guerras, foram para os outros orbes. E assim por diante. E eles continuam dizendo, na destruição, o Kardec continua falando, que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há de rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, ninguém morre, apenas se transfere, né? Eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, partem agora em bandos. Essa é a única diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir uma hora ou outra. A gente tem que ir embora. Nós não vamos ficar nesse planeta aqui para sempre. A gente chegou há pouco tempo e vai embora, se tudo der certo, né? Se desse para nós ir para um melhor, é que a gente não faz ideia de que existe um melhor, né? Mas existe. Deus destruiu a sua criação no dilúvio porque a maldade do homem atingiu proporções terríveis. Isso está na Bíblia, ó. Ezequiel 33:11. Deus não se agrada com a morte dos injustos. Morte do espírito. Veja bem, olha o que está dizendo aí. Morrer como espírito para a terra. Esse pessoal foi embora. Uma grande maioria foi embora. Mas é possível que esse dilúvio aconteceu justamente um outro, porque não é só um. Porque pode ter acontecido que houve uma glaciação depois do afundamento da Atlântida, houve uma mudança dos polos e houve uma glaciação. Isso é história. Por 3 ou 4 mil anos houve um congelamento de toda a Terra praticamente. E depois houve um degelo. Esse degelo pode ter sido exatamente esse segundo dilúvio. Que daí justamente há mais uma vez uma excursão de espíritos e aí a chegada de novos capelinos, que constitui justamente naquele momento da entrada da era do cocheiro. É tudo uma coisa bem tramada, né? Então, para o progresso dos espíritos, quando alguns habitantes não alcançam um grau de adiantamento coerente com os demais, passam para um outro menos adiantado, que é o que está acontecendo agora. Não é que está acontecendo, já está acontecendo há um bom tempo. Essas guerras que nós acompanhamos no século passado foram isso. Grandes desencarnes e o povo já foi embora. No livro de Gênesis, está. O codificador, depois de aludir a questão das imigrações e imigrações, que é o que eu falei ali, dos espíritos de um mundo para outro, faz clara referência à raça adâmica, ao Adão. Nesse capítulo, ele diz, de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, chegadas, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outras esferas, que deu origem à raça simbolizada da pessoa de Adão. E por essa razão mesmo, chamada raça adâmica. Esse povo que chega é chamado raça adâmica, né? Nós somos raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoráveis. Olha o que ele fala, tempos imemoráveis, né? Como a América, quando aí chegaram os europeus. Ele dá um exemplo muito bom, né? Porque quando os europeus chegaram aqui na América, né? Eles chegaram aqui e o que está escrito lá? O Colombo foi o primeiro homem que pisou na América. Quantas pessoas viviam aqui já? Né? Mas para a história de quem está contando, foi o primeiro, né? É a história dos hebreus, eles estão contando o deles, que foi o primeiro, que veio de Capela, mas já tinha muita gente morando aqui, né? É uma boa analogia, né? Então, exilados de Capela, eu ia falar hoje sobre os anjos decaídos, mas vai ter que ficar para a semana que vem. Exilados de Capela, então, da onde vem essa história dos exilados de Capela? Vem em 2 livros. O Caminho da Luz, que é um livro do Emmanuel, pelo Chico Xavier, de 1939, imagine, antes da guerra ainda, né? Ele fala então sobre esses capelinos que chegam, né, na antiguidade aqui da Terra. E outro livro do Edgar Arnon, né? Os Exilados de Capela. Edgar Arnon não era médium, né? Ele se baseou em muitos livros de muitos médios, fez um estudo bem grande sobre isso e escreveu sobre os capelinos. E aqui a obra está bem completa. Aqui o Emmanuel fala apenas em 2 ou 3 capítulos sobre os capelinos. Aqui está a história completa. Então, a história de um povo que veio das estrelas, os capelinos.
Nos mapas zodiacais observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu o nome na Terra de Cabra ou Capela. É a 6ª estrela mais brilhante do céu. Hoje não dá para ver muito, né? E é difícil a gente contar. Vamos dizer, aquela está brilhando mais que essa para nós, é difícil. Mas ela é a 6ª estrela que mais brilha no céu. Aliás, ela não é a estrela. Essa história de exilados da capela, como está no livro aqui, está errado. Porque essa estrela capela, elas são 4 sóis. 2 são... Um tem 12 vezes maior que o nosso e o outro é 9 vezes maior que o nosso. Então você fica imaginando a iluminação que é esse sistema, né? Esse planeta, provavelmente, a ciência ainda não mostrou nenhum planeta que tenha vida, possibilidade de vida nessa constelação aí. Mas a gente sabe que dependendo da posição, né? Porque imagine umas estrelas nesse porte, a gente já seria fritado lá. Mas eles podem usar outro tipo de corpo, outra coisa, mas era um planeta que naquela época dos Atlantes já estava com a nossa evolução, tá? Então lá tinha shopping center, né? Tinha que mais de bom? Tinha micro-ondas, eletrônicos, internet, né? Tinha todo o potencial, né? Automóveis, aviões, foguetes talvez, já eram, né? Escova de dentes, né? Coisas que a gente usa bastante, assim por diante, coisas boas, né? Era um povo que vivia bem feliz, iam para a praia, compravam carro, compravam casa, entrava, né? Minha casa, minha vida, eles viviam bem felizes lá, tá? E foi nessa época que algumas pessoas de lá não estavam muito felizes lá. Começaram a perder um pouco do seu domínio, vamos dizer assim. Porque aí é a questão dos anjos decaídos, mas isso é uma história um pouco mais longa, tá? Então, nos mapas zodiacais apresenta-se desenhada uma grande estrela na constelação de Cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros, que dos mais vizinhos, são os mais vizinhos. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar até aqui. Então, para nós chegar lá, nós teríamos que ter uma nave que viajasse à velocidade da luz e aí nós ia demorar aí ainda 42 anos para chegar lá. E ela é uma das mais próximas de nós. Quer dizer, dentro do nosso plano físico isso é impossível. Então não tem como a gente ver no firmamento a estrela dá. essa estrela? Na verdade é um conjunto de estrelas. São 4 sóis e eles brilham bastante, os 4, sabe? Devido a essa distância? Não, a gente enxerga. É a 6ª estrela mais brilhante no céu, pode enxergar. Essa estrela era conhecida pelos gregos já, os gregos já conheciam ela. Aliás, foram os gregos que deram o nome de Auriga ou Cabra, nessa constelação aí, né? Há vários milênios, um dos planetas de Capela, dessa Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingiu um ponto máximo de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então estava passando de uma fase, o planeta, para outro, tá? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando o progresso daqueles povos cheios de piedade e virtude. Então é o seguinte, aquele povo lá estava que nem nós aqui. Eu gosto muito do exemplo da sala de aula, porque é muito, assim, dá para clarear bem a ideia, né? Você imagine você numa sala de aula, quer aprender, mas tem uns 4 ou 5 que são bagunceiros e não deixam ninguém ali, e são e tal, e vai, e volta. Reprova de ano, atrapalham a classe anterior e assim vai. Chega um ponto em que eles convidam, vocês vão ter que trocar de colégio, entendeu? É essa galera aí. Então é aquele pessoal que geralmente gosta de domínio, que são o pessoal que fazem a maldade por fazer, crueldade, aquela pessoa que assim não tem problema nenhum em matar alguém, se for matar, tudo bem, matou, não faz diferença, né? São as pessoas que, assim, elas, se tiver que ter escravo, não tem problema nenhum, né? Elas tendo o poder e elas crescendo, elas fogem das leis de Deus. Trabalho? Não. Trabalho é muito cansativo, né? Eu prefiro fazer os outros trabalhar para mim. Essa é a ideia. E é isso que atrasa o planeta. É esse tipo de pessoa que fica atrasando a evolução dos outros,
tá? E esse povo, infelizmente, teve que sair de lá, naquele momento. E é o que está acontecendo com o nosso planeta hoje. Basicamente é isso, tá? Beleza? Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Não. Eles falam ali em várias civilizações que foram dizimadas. Eu estava pensando agora aqui, uma vez a gente estudou sobre Sodoma e Gomorra. Você sabe mais ou menos quem é? Pode ser isso aí? Se você sabe, se não sabe, eu também não... Deve ter sido, olha, porque Abraão saiu de Ur por volta de 2200 antes de Cristo, por aí. Que eles vão pegar a família, né, e daí vão sair de Sodoma e Gomorra e dizem, não, olhem para trás que vocês vão virar estátua, e viraram mesmo, né? Que lugar que foi? Isso aí eu não lembro mais. A cidade de Sodoma e Gomorra, só a Bíblia diz, mas nunca foi descoberta ainda se existiu a cidade. Pode ser que até fosse outra cidade, mas lá conta a cidade de Sodoma e Gomorra. E também não tem nenhum fato histórico que houve. Pode ter sido, por exemplo, uma cidade que foi destruída por um vulcão. Pode ter sido. O Etna, o Etna, por exemplo, né? Na Itália pode ter sido, alguma coisa assim, sei lá, pode ter sido. Não dá para dizer isso aí, não. Mas... O Jorge Larraca fazendo umas lives desse livro, eu acho que foi interessante que as pessoas escutar, que até a Luz colocou... Do qual livro? Do Caminho da Luz, é o que eu te passei. Ah, do Caminho da Luz. Ah, sim, é do Caminho da Luz. Então ele está explicando tintim por tintim todas essas coisas que... Mas daí ele faz ele vai explicando o Caminho da Luz. Mas não é só o Caminho da Luz, né? Assim, ele mostrou lá no primeiro capítulo ali, ele mostrou que são várias obras no Invisível, do Leandro Lemis. Ele pesquisa também obras de história, de biologia, para ele entender bem. E tem que fazer isso. Na verdade, E tem outra obra que ele é outras obras, né? ele tem várias que, mas no pano de fundo é o Caminho da Luz. Caminho da Luz. É para contar a história da nossa... Então tá, gente, semana que vem, então, eu vou começar contando para vocês a história da rebelião de Lúcifer, né, e os anjos decaídos, que tem na Bíblia e tal, né, e tal. Como é que isso, qual é a visão, como é que isso realmente aconteceu, e realmente aconteceu, tá? Realmente aconteceu. A gente vai contar sobre o capeta, né? Vamos falar sobre o capeta, tá? Ó, falar sobre Adão e Eva. Vocês sabiam que nem maçã tem a Bíblia, nem maçã não cita? A Bíblia não cita maçã. Aonde entrou a maçã, não sei. Mas a maçã não tem na Bíblia. Ela fala o fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Mas não fala de maçã, não. Pode ser morango, jaca, melancia. É uma fruta de árvore. É de árvore, né? Mas pode ser de árvore. Mas é uma história muito interessante, é bem interessante mesmo. Aliás, tudo que está nessa Gênese, percebam só, ó, a Gênese foi escrita por Moisés. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento foram escritos por Moisés. E Moisés bebeu do conhecimento dos egípcios. Ele sabia dessa situação do degredo, dos capelinos, de toda essa questão espiritual. Então ele escreveu esse simbolismo para mostrar para nós exatamente tudo que eu falei. É o que está simbolizado aqui. Tá? Mas, infelizmente, como o nosso conhecimento é muito precário, a gente acaba fazendo interpretações diferentes. Né? E a gente fica com medo do capeta. E, às vezes, quer usar um personagem para colocar as nossas culpas, os nossos defeitos. Que o demônio nada mais é do que um personagem que a gente elegeu para colocar nossas culpas. Ah, eu fui tentado, não fui eu que fiz. Eu fui tentado, então, né? Ou o nosso, como os espíritas gostam, né? Obsessor, né? Culpa o obsessor. Geralmente culpa o obsessor. Culpa, assim, a carne é fraca, não é a carne, é o espírito que é fraco. É o espírito que é fraco, né? Mas a gente sempre fica arrumando subterfúgios, né? Tá bom? Então vamos fechar hoje, vamos fazer a nossa oração. Então vamos aliviar um pouquinho nossos pensamentos, respirar um pouquinho mais aliviados, acalmar um pouquinho o nosso corpo físico e agradecer essa oportunidade que tivemos dessa noite de hoje, de estudar um pouquinho mais a doutrina espírita,
as revelações do plano espiritual para nós. E podemos nos sentir lisonjeados, né, nessa situação, porque esse conhecimento não é para qualquer pessoa, não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de entrar em contato com esse conhecimento. Então, em nome de Jesus, que nos ajuda muito no crescimento espiritual desse planeta, vamos agradecer a espiritualidade próxima de nós, nossos mentores, guias, aos dirigentes da casa que prepararam esse lugar com tanto carinho, com tanto mérito. E vamos fechar assim então o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos ao passe.